Graças a paz, meus irmãos. Que Deus os abençoe hoje nessa devocional, como Ele já vem fazendo, falando aos nossos corações. E hoje a nossa leitura está no Evangelho de João, João capítulo 20, o único verso 29, se você quiser acompanhar aí, tá? João 20, 29, diz assim, palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tudo que nós sabemos a respeito da salvação, da obra maravilhosa que o Senhor faz na nossa vida, é que em todo esse processo, essa é uma ação de Deus que independe de nós, né? As doutrinas da graça, de acordo com a nossa orientação teológica calvinista, ela compreende a salvação dessa forma, né? Como uma obra monergista, ou seja, uma ação exclusiva de Deus. Mesmo a fé em todo esse processo, ela é concedida a cada um de nós como um dom, ou seja, novamente algo dado como um sinal evidente da graça de Deus e mais nada, né? Até para crer e ter essa disposição favorável em relação ao Senhor, nós precisamos dele, né? Esse é um dos motivos do porquê a glória deve ser apenas de Deus, porque é Ele que faz tudo, né? Difícil não lembrar do texto de Romanos 9,16, que diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Isso quer dizer que a salvação não conta nem com a nossa vontade ou desejo, né? E nem com o nosso esforço, mas conta apenas com a livre graça e a misericórdia de Deus. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que a vida cristã, depois de salvos, né, nós somos desafiados a viver de acordo com a vontade de Deus e existe uma série de prescrições aí, né? E a gente passa a ter vários compromissos e somos ensinados que ter fé é essencial e que sem fé a gente não pode de modo nenhum agradar a Deus, né? Como vai dizer o autor de Hebreus. Isso significa que nós precisamos exercitar a fé. Fé, além de ser um dom de Deus, é também um exercício cristão que a gente precisa se empenhar nisso. Nessa devocional, nós vamos ver como que tudo que Deus exige de nós é que a gente tenha fé, né? No texto que a gente leu, Jesus havia ressuscitado e ele estava aparecendo aí para algumas pessoas. Dentre eles, claro, não podia ser diferente os seus discípulos. Mas quando Jesus apareceu para eles, logo aí na primeira vez, né, nem todos estavam presentes. Tomé, que era um dos 12, né, não estava com eles aí reunidos quando Jesus apareceu. Tomé faltou numa reunião muito importante. Quando Tomé se encontrou com os outros discípulos, eles disseram que Jesus havia falado com eles, mas Tomé demonstrou dúvida, né? Logo foi mostrando aí seu ceticismo, sua incredulidade. Ele disse assim: a menos que eu toque com os próprios dedos nos sinais dos pregos nas mãos e no seu lado, né, no lado de Jesus que foi transpassado pela lança, a menos que eu faça isso, eu não vou acreditar. Pela resposta dele, a gente vê que ele não ele não acreditava que ele veria Jesus novamente, né? Ele se recusou aí a colocar sua esperança nessa notícia que os discípulos estavam dando para ele e logo demonstrou dúvida, falta de fé. Mas João vai dizer que depois de 8 dias os discípulos estavam reunidos novamente, mas dessa vez Tomé estava lá, né? E de novo as portas estavam trancadas, o que não era um impedimento para Jesus ressuscitado, né? E do mesmo jeito que ele tinha feito há 8 dias atrás, Jesus apareceu de novo no meio deles. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez? O texto vai dizer pra gente. O texto diz que imediatamente Jesus destacou Tomé aí, de todos que estavam ali, né? E disse para ele: toca aqui com o dedo e vê as minhas mãos. E põe sua mão no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Imediatamente a incredulidade e o ceticismo de Tomé se desfizeram, né, e deram lugar para uma profissão de fé sincera e contundente. Né? Tomé vai dizer apenas isso: meu Senhor e meu Deus, reconhecendo aí a divindade e o senhorio de Jesus. Mesmo Jesus tendo dado provas da sua ressurreição para Tomé, e mesmo diante da confissão verdadeira que ele fez, né, Jesus vai dizer: porque vistes, crede. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Esse é o nosso texto e eu destaco. Se somos crentes, de fato, e a nossa esperança está em Jesus, e a gente tem crido para a salvação, isso significa que cremos naquilo que nunca vimos. Alguém que já viu ou tocou em Jesus
É claro que isso exige dele fé, mas talvez seja mais fácil para ele do que para aqueles que não viram. Nós sequer vimos os apóstolos, conhecemos os pais da igreja, nós somos os últimos daqueles que, ao longo aí de mais de 2000 anos, têm crido no que nós não temos visto, como o apóstolo Pedro vai falar na sua carta. Nós somos a ponta da extensão dessa corda que vai sendo entretecida aí ao longo de muito tempo. E nós temos acreditado nessa boa notícia que tem sido dita para nós. De um modo muito subjetivo, sobrenatural e específico, cada um de nós nós tivemos uma experiência que foi o movimento de Deus para conduzir a gente até Ele. Seja lá como isso aconteceu, exigiu de nós fé. Fé de que Ele é Deus, que Ele nos amou, fé que Ele morreu e ressuscitou, fé que Ele nos perdoa, que Ele nos salva efetivamente. Portanto, ter fé não deve ser algo tão difícil assim para nós, meu irmão, ou algo tão estranho. Tudo que eu estou falando aqui é exatamente para demonstrar para vocês que fé é algo que está na nossa essência, na nossa natureza. Nossa pública profissão, nosso conjunto de crenças, tudo aquilo que faz parte do nosso complexo religioso, da nossa compreensão bíblica, tem no seu escopo a fé, a acreditar. Porque do começo ao fim, fé é a expressão da nossa vida, né? Da vida de um verdadeiro cristão. O propósito de João escrever esse evangelho não é acadêmico, né? Nem preencher mais um espaço aí na prateleira das bibliotecas e num mar aí, né? Sem fim de literaturas. Ele escreve com o objetivo de que homens e mulheres possam acreditar e para que crendo tenhas vida em seu nome. Esse é o propósito desse livro e o coração da missão cristã. João, nos últimos 2 versos do livro, aí, seguindo o texto que a gente leu, fala exatamente isso. Por isso não é de se espantar que João destaque isso nessa passagem. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, porque João está registrando e comunicando que para pessoas que futuramente talvez nunca veriam Jesus e nunca teriam contato com algum dos apóstolos, alguma testemunha ocular, mas precisariam crer, porque bem-aventurado, feliz acima de tudo é quem não viu, mas creu. Cristãos que nunca tiveram a oportunidade de presenciar pessoalmente o milagre de Jesus, de ser uma testemunha ocular da ressurreição, que nunca sequer pisaram em Jerusalém ou nas regiões ali da Palestina, que não conhecem a cultura, que não são contemporâneos, mas que ainda assim, mesmo não tendo visto, nós o amamos e temos fé. Esse é você, meu irmão, esse sou eu. Essa é a nossa identidade e o caminho que a gente está trilhando. Minha palavra para você é: tenha fé. Tenha fé, meu irmão, minha irmã, e acredite, mesmo sem ver. Ter fé está no nosso DNA, faz parte daquilo que nós somos. Então, mesmo diante de tudo que nós estamos passando, toda essa tristeza, mesmo parecendo impossível, uma situação tão crítica e complexa que o mundo inteiro vive, parece não ter fim, lembra que nós somos bons em crer e que é impossível viver Cristo sem ter fé. Que durante toda a dificuldade, tristeza, morte e tantas crises que a gente possa estar enfrentando, que nós nos lembremos disso. Fé é aquilo que Deus nos dá e aquilo que nós precisamos ter. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, por esse texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo e que fala forte aos nossos corações. Às vezes o desgaste do tempo, das dificuldades, das tensões, dos problemas que a gente vive, pode tentar contra a nossa fé, nos fazer não acreditar no Senhor, nas suas promessas e de que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Mas hoje o Senhor nos desafiou, a partir do Evangelho de João, a entender que fé é aquilo que nós recebemos do Senhor, fé é aquilo que está na nossa essência e faz parte daquilo que nós professamos. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a continuar crendo no Senhor. Crer mesmo às vezes contra a esperança. E entender que o Senhor é aquele que há de suprir e levar a cabo, levar a fim a nossa fé, como o apóstolo Pedro diz, para obter o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Cuide de nós, da nossa igreja, da nossa família. E todas as nossas demandas nós colocamos diante do Senhor. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima.